comunicação, né? Então, guarda essa frase, porque quando a gente entende isso, melhora muito as nossas relações, né? Boa comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Nossa, mas o fulano fala muito bem. Necessariamente o falar muito bem, né, o ter uma boa oratória, não quer dizer que as pessoas estão compreendendo o que ele está falando. As pessoas estão assimilando o que aquela pessoa está falando, por melhor retórica, oratória que ele tenha, né? Então veja, boa comunicação é o que eu falo e que o outro consegue realmente entender e absorver, tá? Ótimo, entendemos um primeiro caminho, né? Agora, como que as pessoas, cada uma das pessoas, vão agir? Pessoas, número 1, pessoas são diferentes, né? E aí tem uma frase do Simon que eu acho sensacional, que ele diz assim, empresas são feitas de pessoas, porque clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. E eu botei meu dedo e adicionei minha frasezinha ali na frase do Simon, que eu sempre digo assim, líderes são pessoas. As pessoas perguntam, mas por que você está colocando essa frase, líderes são pessoas? Porque às vezes a gente, quando é colaborador de uma empresa, a gente acha que o líder não é gente, né? A gente acha que ele não pode errar, a gente acha que ele não pode ter falhas, a gente acha que ele tem que ser perfeito. E não, né? Seja um pastor numa igreja, um padre numa igreja, seja um líder numa empresa, um diretor, mesmo. Um pai de família, uma mãe de família, né? São líderes naquele setor, né? E eles vão errar, ok? Porém, olha que interessante, se dentro de uma empresa, né, nós estamos analisando, clientes são pessoas, o consumidor, o cliente, né, o cliente ele é uma pessoa, o funcionário, o colaborador é uma pessoa, os líderes são pessoas, logo, se você não entender as pessoas, você não entenderá os negócios, né? Então é muito comum na tua fala, né, Lari, você falou exatamente isso. Poxa, quantas vezes eu fiz alguma comunicação e as pessoas fizeram completamente diferente do que eu falei, e elas juravam que elas estavam fazendo exatamente à risca o que você pediu. E também tem a questão do que o colaborador, né, ele também, em alguns momentos, ele não vai perguntar, né? Ele vai fazer a cara de que entendeu. E você, como líder, às vezes precisa poder perceber isso realmente, se ele realmente ele compreendeu, se realmente ele teve o direcionamento certo, porque não é às vezes que o colaborador é ruim, é que você não está conseguindo realmente gerar essa comunicação, como você bem falou antes, né? Perfeito. Então, assim, primeiro de tudo, a gente entender, né, procurar trabalhar e conhecer o outro. O que o outro entende com maior facilidade? Aí eu vou fazer uma comunicação de acordo com aquele público. Vamos dar um exemplo prático disso para quem está nos assistindo. Exemplo, se eu vou para uma reunião técnica, né, de negócios, eu vou procurar falar todo um vocabulário, uma linguagem técnica que aquelas pessoas da reunião vão compreender, né? Da mesma proporção que se eu vou num ambiente onde as pessoas têm, né, um grau de instrução um pouco menor, são pessoas um pouco mais humildes até no vocabulário, né? A gente vai procurar fazer o quê? Falar de uma maneira mais simples para que gere rapport. Nós vamos falar muito sobre isso hoje também, que é conexão, né? Como que, nossa, aquela sensação, parece que eu te conheço há muito tempo, eu vi esse cara a primeira vez, como é fácil, como é bom ouvir, agradável ouvir. Por quê? Porque ele estabeleceu uma conexão na maneira de comunicação dele. Então, esse é o primeiro ponto, né? A comunicação. Mas, ao longo, né? E eu brinco, a Lari sabe disso, eu brinco que eu fiz 45 anos, então eu tô com 30 anos de carreira, né? Eu brinquei e falei, tipo, parece o Lima Duarte falando no Faustão, né? 30 anos de carreira, né? Mas, assim, ao longo da minha vida, o que eu sofri muito em alguns momentos, né? Porque verdadeiramente eu não me conhecia. Essa é a grande verdade, né? Então eu ficava procurando, poxa, o fulano de tal faz muito bem isso, o Beltrano faz bem isso, né? E aí uma pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo aí, que é muito interessante, que ela começa a minha transformação, ao menos a minha, começou nisso, né? Que eu pensei, né? E fui atrás da seguinte resposta. Olha só a pergunta: qual o seu melhor? Se você puder pensar em apenas uma palavra, qual o seu melhor? E aí, Lari, foi muito legal, porque eu cheguei à conclusão que o meu melhor é gostar de gente, né? Então, todos os meus negócios, eles são totalmente ligados a pessoas. Eu não faço o tipo que gosta de pessoas.
eu me interesso por pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ver pessoas crescendo, se desenvolvendo. Então, todos os negócios que nós temos, né, e eu, ao longo da minha vida, sempre foi ligado com vendas, atendimento, performance. Comecei a dar aula em faculdade muito jovem, palestrante, enfim, todas as áreas que eu atuei, consultoria, sempre foi com o ser humano, com pessoas. Então, isso para mim foi decisivo, né, no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Qual o seu melhor, Lari? O meu melhor eu também descobri já faz um tempinho aí, né? Também foi o Atos que me fez essa pergunta. E eu sempre gostei de formatar equipes, né? Então eu sempre tive, né? Sempre trabalhei com liderança já. Desde os meus 17 anos eu já sou líder, né? Tive a oportunidade, né, de adquirir conhecimento sendo líder ali muito jovem, né? Eu sempre falo, nossa, foi... realmente eu olhando hoje, eu vejo quanto colocaram realmente, né, apostaram em mim ali naquele momento, e eu sou muito grata por isso, né, porque eu fui líder muito jovem, e isso me ajudou muito. E aí nessa liderança aos 17, 18, 19 anos, eu cheguei a ter equipes ali de 40 pessoas abaixo de mim. Então, eu sempre tive um excelente relacionamento com a minha equipe, e sempre consegui formatar muito boas equipes, né. Tinha essas dificuldades que aí eu fui aprendendo com a técnica, né, porque no momento no início da sua carreira profissional, você vai fazendo conforme aquilo que você aprendeu de base até então, né? E aí entendendo com a técnica realmente, né? E depois, obviamente, fui estudar neurociência, fui estudar liderança, fui estudar diversos temas ali relacionados à gestão para poder evoluir nesse sentido, né? E formatar equipes é isso também, é você tratar com o outro, né? Você lidar, entender e fazer com que aquela pessoa também entenda o propósito da empresa para um bem comum, né? Para aumentar os resultados. Principalmente trabalhando na área de vendas, né? Eu sempre, a maioria aí, quase 10 anos sempre focada com times, né, e com pessoas focadas para venda também. Então, além disso, né, a gente sabe que a área de vendas é uma área desafiadora, né, e que você precisa realmente ter ali um esforço do líder, né, do gestor, para conseguir conduzir a equipe para o sucesso. Então, formatar equipes, eu vejo que é algo que toda vez que eu preciso formatar um time, formatar um projeto que envolvam pessoas e que eu preciso fazer com que aquelas pessoas melhorem, evoluam, isso me faz muito bem. E também, quando eu vejo, por exemplo, nós temos algumas pessoas na equipe, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que é um dos nossos braços direitos, né? Que é a Milane. Milane já trabalha comigo aí há 8 anos. E ela começou conosco como estagiária, né? Ela trabalhou comigo em uma outra empresa. Depois, quando eu tive uma empresa, eu chamei ela para trabalhar. Mas eu vejo assim, desde quando ela começou até a evolução dela. Então, isso para mim é o que me deixa realmente realizada, é o meu propósito. Então, já entendi que para mim, estar feliz naquilo que eu faço, tem que estar envolvido com formação da equipe. E olha só, Lari, que legal. Se a gente parar para pensar, olha só que genial. Se você já descobrir qual o seu melhor, e essa pergunta, você que está nos escutando, pode parecer uma coisa muito simples, mas em muitas palestras que eu já fiz Brasil afora, eu faço a pergunta, as pessoas alguns têm muita dificuldade de parar e pensar, falar, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Às vezes você já está com 40, 50 anos de idade e você nem sabe ainda qual que é o teu melhor. E qual que é a importância de você saber o seu melhor? Até comentando aqui, acho que é até legal falar pro pessoal que quem nunca fez essa pergunta para si mesmo, né? Comenta aqui embaixo e faz essa reflexão realmente, né? Qual é o seu melhor? Qual é o seu propósito mesmo, né? Perfeito, Lari. Muito bem lembrado. Comente aqui embaixo qual o seu melhor. Porque olha só que interessante. O nosso melhor ok. Então, quando você souber qual é o seu melhor, você vai se transformar numa pessoa mais segura, né? Você vai provavelmente canalizar os seus negócios. Às vezes você está infeliz no seu negócio, né? Não tem a ver com o segmento que você está, tem a ver com você, né? Com que você que não bate, né? Não dá aquele match, né? Do que o teu melhor com o que aquele trabalho espera, né? Então, olha que interessante. Só saber disso já seria genial, já seria muito bom. Mas eu quero dar uma dica agora muito importante. Olha só, eu descobri que quando a gente descobre de verdade qual é o nosso melhor, ele é a mola propulsora para você quando você estiver no fundo do poço. Como assim? Vamos tirar a prova real disso? Olha só, todo mundo provavelmente já teve um momentão assim, meio tipo, tô lascado, tô no fundo do poço, na bad, tal. O que te resgata de lá, na minha fé, na nossa fé, né? Além da mão de Deus, né? Da fé que a gente crê muito, né? Realmente é o seu melhor. Né? Então eu vou dar um exemplo bem simples. Todas as vezes que eu tive alguma situação na minha vida que eu acabei me fechando, estava numa situação muito difícil, a minha tendência natural do ser humano é você se fechar. Não querer conversar, se isolar, ficar mais assim, né? Porém, qual que é o meu melhor? Gostar de gente.
Então, quando eu percebo que eu não estou bem, eu tenho que fazer exatamente o oposto do que ficar sozinho. Eu tenho que procurar ajudar mais pessoas, me aproximar mais de pessoas, relacionar mais, que naturalmente parece que eu vou encaixando e as coisas vão encaixando e dando certo. Né? Então, eu quero que você faça 2 exercícios. Primeiro, descubra qual é o seu melhor. E segundo, que você lembre dos momentos que você ficou lá no fundo do poço, o que te fez vir de novo, né, para cima. E você provavelmente vai descobrir que foi o teu melhor. Né? Então é uma dica assim, muito valiosa que todas as pessoas, né, com quem eu já desenvolvi mentoria, ou até nas palestras mesmo que a gente recebe depois feedback, realmente as pessoas dizem, nossa, faz total diferença quando a gente se conhece. Como eu vou cobrar o melhor do outro se eu nem sei qual é o meu melhor? Não faz sentido. Né? Se você quer cobrar o melhor do outro, saiba primeiro qual é o seu melhor. Né? Então isso é uma chavinha, né, de desenvolvimento muito forte na nossa vida. E a pessoa, realmente, depois que ela entende o seu melhor, as escolhas da vida dela, os nãos que ela vai falar, tudo muda, né? Porque eu vejo assim, a partir do momento que eu entendi aquilo que é o meu melhor, por exemplo, se eu gosto de formatar a equipe, dificilmente eu vou querer trabalhar sozinha, né? Ou se vir um projeto que eu vou ter que ficar sozinha, estritamente sozinha, restrita, não vai fazer sentido pra mim. Assim, da mesma forma como você, né? Mas não faz sentido pra nós, que daqui a pouquinho nós vamos ver, por conta da nossa preferência cerebral. Preferência cerebral, exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, que pra algumas pessoas, fazer sozinho faz total sentido.